Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria mostrar uma questão de econometria que caiu na prova do IPED 2024 para essa área de políticas públicas e avaliação. Foi uma prova com bastante questões, acho que umas 30 quase de econometria, pesadas. E essa aqui, apesar de não estar escrito no texto, ela é uma questão de diff in diff, que a gente chama, né? Que é o diferença na diferença. Eu vou mostrar aqui a resolução da questão e vou mostrar como que isso acontece na prática no software. Fica aqui comigo. Diff é uma metodologia que existe para você avaliar a diferença que acontece de um certo tratamento em dois grupos que idealmente seriam o mais parecidos possíveis, né? Nesse caso aqui, ele faz um exemplo aqui. Considere considere um estudo sobre o impacto de um programa de treinamento de habilidades técnicas em dois grupos de trabalho, P e Q, em relação à sua renda ao longo do tempo. Para isso, os pesquisadores estimaram a seguinte equação. Ou seja, existem dois grupos, P e Q, e alguns indivíduos desse, pelo que eu entendi, né? Alguns indivíduos desse grupo P e do grupo Q, alguns receberam treinamento e outros não receberam treinamento em ambos os grupos. E aí ele faz aqui uma equação para estimar a renda da pessoa que está nesses grupos, em função dela ter recebido treinamento ou não, e em função dela pertencer a um grupo ou ao outro. E aí botou essa equação aqui. Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Então ele coloca lá, YT é a renda do indivíduo I no período T, treinamento é a variável que indica se ele recebeu ou não treinamento no período T, que é essa aqui. Grupo Q é a variável que indica se ele pertence ao grupo Q, e se não pertence ao Q é zero, né? Então é binária, 1 se pertence, 0 se não pertence. E beta 3 é o treinamento vezes grupo Q, ou seja, se ele recebeu o treinamento e pertence ao grupo Q. Porque se ele recebeu o treinamento e não pertence ao grupo Q, ele fica só nesse primeiro coeficiente aqui. E aí ele fala que antes do treinamento, a renda média para o grupo P era de 1.000 e para o grupo Q era de 1.050. E após o treinamento, a renda média para o grupo P foi de 1.050 e para o grupo Q foi de 1.150. E aí ele pergunta qual a estimativa do beta 3 neste cenário, considerando que todos os coeficientes da equação foram estatisticamente significativos. E aí ele dá aqui o valor, ele quer saber beta 3, é isso aqui que ele quer saber. Então, antes de falar especificamente a resolução dessa questão, que é simples, na verdade é uma questão praticamente de aritmética, deixa eu mostrar o que é essa metodologia da diferença na diferença, ou em inglês, difference in differences. Para mostrar o diff in diff na prática, eu vou usar esse software chamado Stata, e vou começar importando uma base de dados que eu preparei exatamente para isso. No Stata é importante você clicar aqui nessa coluna de importar first row as variable names, para que ele identifique que a primeira coluna são nomes, né, do nome da própria coluna. Dê um OK. Se você clicar aqui nesse íconezinho, ele vai mostrar os dados para você, né, para você entender, se quiser olhar os valores para entender melhor a variável. Então eu fiz um ID aqui por indivíduo, um ID por grupo, fiz dois grupos, né, grupo 1, grupo 2, cada grupo com 10 indivíduos, e aí eu fiz aqui, extra lessons é se o indivíduo recebeu aulas extra. Então, para o grupo 1, ninguém recebeu aula extra nunca. Para o grupo 2, eles no começo não receberam aula extra, mas depois receberam. Esse 1 aqui indica que recebeu aula extra. E aí eu fiz dois testes, como se fossem dois períodos. O período 1, e aqui as notas de cada um dos indivíduos. E aí o teste número 2, seria um período número 2, as notas de cada um dos indivíduos, né, para o grupo 1, e a mesma coisa para o grupo 2. Então, para o grupo 2 também tem aqui, grupo 2, teste 1, nota dos indivíduos, grupo 2, teste 2, aí isso aqui significa que houve aulas extras, aulas de reforço, e a nota dos indivíduos. E aí eu quero saber se ter dado aula extra para os indivíduos fez que aumentasse a nota deles na segunda, no segundo teste em relação ao primeiro e em relação ao grupo de controle. E aí, no Stata, funciona, bem simples, né? Essa é uma grande vantagem do Stata, ele é extremamente simples. Você vai aqui em Statistics, vai aqui em Causal Inference, Treatment Effects, aí você vai Continuous Outcomes, tem um menu aqui, minha imagem deve estar na frente, mas tem um menu que chama Difference in Differences, DID, né? Minha imagem está escondendo, mas é isso. E aí você clica nisso, e aí você coloca a variável dependente. No meu caso, eu quero avaliar a nota da pessoa. Então, grade do inglês, né, nota. Qual que é a variável de tratamento? Extra lesson, se ele teve aulas extra. E é binário, sim ou não. E aí, qual que é a variável de grupo? É o ID group, que indica se ele pertence ao grupo 1 ou ao grupo 2. E a variável de tempo é o
número do teste, que só teve dois, né? Antes e depois, né? Como se fossem duas cross-sections, um momento, outro momento. E aí eu dou um OK. E ele vai calcular para mim aqui. Demora um pouquinho, mas traz o resultado. Você pode tanto fazer desse jeito que eu coloquei, né, clicando nos menus, escolhendo, ou digitando. Se você for repetir várias vezes, você pode digitar esse mesmo comando, só mudando as variáveis que estão em parênteses. E o que ele trouxe para mim aqui? O valor P é muito pequeno, normalmente a gente aceita quando é inferior a 0,05, mas aqui é muito inferior a 0,05, então a gente aceita o coeficiente como válido. E ele mostrou para mim o coeficiente aqui de 0,49. Ou seja, alunos que tiveram as aulas extra tiveram um aumento percentual na nota de 0,49, ou meio ponto. Então, alunos que receberam aula extra tiraram meio ponto a mais na média do que os alunos que não receberam hora extra. Essa é a interpretação do coeficiente aqui no Stata. E agora, com isso, a gente volta para a questão e vamos resolver, então. Para o grupo P aqui, o que significa essa equação? Se o indivíduo não recebeu treinamento e não pertence ao grupo Q, então isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então ele fala que para esse indivíduo, a renda, né, grupo P, não recebeu treinamento, não treinamento. A renda foi 1.000. E aí ele fala que depois que recebeu o treinamento, a renda foi 1.050. Porque aí, quando ele recebeu o treinamento, isso aqui passa a ser 1. Vou melhorar isso aqui. Então, sem treinamento, renda 1.000. Com treinamento, a renda é 1.050. Só que quando ele tem um treinamento, se ele for do grupo P, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, esse coeficiente não tem, esse coeficiente não tem, e esse aqui é 1. Então, o que a gente conclui? Isso aqui, se sem esse coeficiente é 1.000, com esse coeficiente é 1, passa a ser 1.050 e esse treinamento é binário 1, então esse beta aqui é 50. Então, já achamos a primeira variável da equação. Para o grupo Q, a gente tem sem treinamento e com treinamento. Sem treinamento, a gente já sabe que é 1.050, ele falou no enunciado. E com treinamento é 1.150. Sem o treinamento, essa variável aqui é zero, essa variável aqui é zero. Então a gente sabe que. E aqui a gente sabe que aqui é 1.000, né? Que a gente estimou ali no grupo P. Sem treinamento ele ganha 1.050, isso aqui é 1.000, isso aqui é 50. Porque aqui é 1 e aqui é 0. Então esse valor aqui também é 0. Então a gente estimou que beta 2 também é 50. O que a gente tem aqui? Isso aqui é 50. Isso aqui é 50. E aí, indo para o último, né? Com treinamento, no grupo Q com treinamento. O que a equação nos diz? Grupo Q com treinamento, que isso aqui é 50, isso aqui é 1, isso aqui é 50, isso aqui é 1, isso aqui é o beta 3, aqui é 1 vezes 1, que é 1, e aqui é 1.000, né? A gente já viu que isso aqui é 1.000. Então, se eu tenho 1.000 mais 50, e o total disso tudo é 1.150, que é igual a esse 1.000, mais 50, mais beta 3. Por exclusão, né, não vou fazer a matemática aqui, chegamos à conclusão de que beta 3 é igual a 50. E essa é a resposta, letra B, para estimar o beta 3. É isso aí, questão do Sesgran-Hill não é uma questão muito difícil, só que nessa prova eles fizeram muitas questões de econometria, várias. Algumas, para mim, foram impossíveis de resolver em 3 minutos, algumas vezes de um conhecimento muito, muito, muito específico, que se você não soubesse previamente não tinha como resolver. Foi uma prova difícil, mas legal, para quem estuda bastante econometria, todo mundo que passou com certeza entende econometria, porque metade da prova foi econometria. É isso aí, pessoal, obrigado, valeu, abraço, até o próximo vídeo.